Boa noite a todos. Gostaria que o vereador Paulo Henrique Vitaliano, líder do PSDB na casa e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa de Leis, acompanhasse o secretário de Finanças do nosso município, o senhor Júlio Gonçalves, até a tribuna dessa casa, para explanar sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Boa noite a todos. Cumprimento inicialmente o nosso presidente dessa Casa Legislativa, né, o vereador Manezinho, os demais membros da mesa, os demais vereadores e o público presente. A minha finalidade é a apresentação da audiência pública referente às metas fiscais do município de Lençóis Paulista. Inicialmente, a gente fundamenta aí essa audiência, ela é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos meses de fevereiro, maio e setembro, nós faremos as avaliações das metas fiscais, que são as receitas e despesas do município de Lençóis Paulista. Lembro também que esses números são números consolidados, são referentes números da Prefeitura, do Centro Municipal, do SAI, da Câmara Municipal e também do IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal. Então, essa audiência ela consolida todos os dados de receita e despesa desses entes do município de Lençóis Paulista. Nós vamos iniciar o primeiro quadro, que são referentes às receitas arrecadadas no período de janeiro a abril de 2018. Então, nós tivemos, nesse período, 87.461.000. Esse recurso foi arrecadado da seguinte forma: receitas correntes, 86.920.000, e receitas de capital, R$541.000. O próximo slide, ele detalha essa arrecadação das receitas correntes. Nós tivemos arrecadação de 12.309.000 de receita tributária, transferências correntes, 51.560.000, refere-se a recursos recebidos tanto do governo do Estado como do governo federal. E outras receitas correntes, R$23.051.000. O quadro seguinte demonstra também, no mesmo período de janeiro a abril, receitas de capital, R$541.000, sendo 37.000 da alienação de bens, 465.000 de transferência de capital e 39.000 de outras receitas de capital. Agora nós passamos a analisar as despesas no período de janeiro a abril de todos os entes citados aqui. Então, nós tivemos despesas totais de 77.333.000. E essas despesas elas estão divididas em despesas correntes, que é o custeio da administração pública, o total de 76.832.000, e as despesas de capitais, que são despesas de investimentos de R$501.000 realizadas nesse período de janeiro a abril de 2018. Da mesma forma como nós fizemos com a receita, nós detalhamos as despesas. Então, o primeiro item, pessoal e encargos, que é a folha de pagamento e os encargos de todos os servidores da administração pública, R$38.113.000. Outras despesas correntes, que é o custeio da máquina administrativa, seja de material de consumo, de serviços, no total de R$38.719.000. 38.719.000.
O slide seguinte ele demonstra as despesas de capitais, o que foi investido de investimento no período de janeiro a abril de 2018, R$ 502 mil. Esse quadro ele demonstra o resultado orçamentário por ente. Então, nós temos, de janeiro a abril, o resultado positivo da Prefeitura de R$ 2.211.000. O IPREM, que é o nosso Instituto de Previdência, um resultado orçamentário de R$ 7.488.000. O SAI, R$ 2.166.000. Nós temos o Centro Municipal e a Câmara, que aparece o número em negativo, porque o centro não tem receita própria, como a Câmara também. Então, ela recebe repasses da Prefeitura. Então, a receita está vinculada à Prefeitura. Então, são as despesas do centro, no período aí de janeiro a abril, de R$ 482.000, e a Câmara Municipal, R$ 1.255.000. O quadro seguinte também, ele demonstra uma análise das receitas e despesas previdenciárias. Como o nosso município, nós temos o nosso regime de previdência. Para quem não tem essa informação, os servidores recolhem para o regime próprio de previdência, e não para o INSS. Então, nós tivemos as receitas previdenciárias nesse período, foram R$ 14.409.000. As despesas, que referem-se ao pagamento de pensões e aposentadorias, R$ 6.337.000, e nós tivemos um resultado de R$ 8.072.000, um resultado positivo da execução das despesas previdenciárias. A audiência pública também ela demonstra o percentual que o município gasta com o pessoal em relação à receita. Esse percentual é de todo o município. Na última linha, lá, o ano de 2018, a lei de responsabilidade, o limite é de 54%, nós temos um limite prudencial de 51,3%, e os gastos efetivamente realizados nesse período, né, que são, no caso aqui, a receita... as despesas de pessoal em relação à receita ela é medida dos últimos 12 meses. Então, nós tivemos um percentual de 47,62% gasto com o pessoal. Estamos aí dentro dos limites que são previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse quadro aqui ele demonstra, ainda são os 4 meses, a linha azul ela demonstra a oscilação da receita, e a linha vermelha, a folha de pagamento, que ela vai numa linear, né? Quando a gente analisa esse gráfico durante os 12 meses do ano, a gente vê as variações da receita, que tem as altas e as quedas, mas mantém uma linear da folha de pagamento. O próximo quadro, nós demonstramos a aplicação do ensino. Até o mês de abril, nós aplicamos 24,43%. Lembrando que o mínimo é de 25% no ensino. Isso pode ser realizado durante o ano, né, em 12 meses. Ainda nós estamos iniciando o ano. Então, até esses 4 meses foram 24,43% de todo o recurso de impostos. Lembrando que nós temos outros recursos que não entram nessa conta, mas a receita de impostos, 25%, ela vai para a educação. O quadro seguinte ele demonstra o quanto que o município tem aplicado na saúde. Pela Constituição Federal, o mínimo de 15%. Nós temos fechado agora no primeiro quadrimestre 38,04%. Esse número ele vai se diluindo durante o ano, né? Porque algumas despesas foram empenhadas inicialmente, mas durante o exercício esse número vai sendo diluído. Mas a gente tem uma referência. O ano passado foram 27% gastos na saúde, bem acima do que a lei exige para a aplicação. Bom, aqui eu finalizo a apresentação sintética e, caso tenha alguma pergunta, os vereadores ou o público,
em relação ao que foi apresentado, os números, são os números das metas fiscais, aquilo que foi previsto de arrecadação e das despesas que foram realizadas pelo município. Eu pergunto se alguns dos presentes e se algum dos vereadores deseja fazer alguma pergunta ao secretário de Finanças, o senhor Júlio Gonçalves, referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Com a palavra, o vereador Leonardo Henrique de Oliveira, o Dudu do basquete. Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Boa noite. Júlio, eu tenho algumas dúvidas aqui. Nas receitas capital, em 2017 nós ficamos negativo 240. E esse ano nós estamos positivo 541. Ao que se deve isso, Juninho? Do ano 2017, nós tivemos depósitos judiciais que foram levantados nos anos anteriores, né? E ao executar a retirada desses depósitos judiciais, quando há perda ou ganha da receita, no caso aqui, em 2017, houve uma redução disso, por isso que ela ficou negativa. Em 2018, nós tivemos, além de depósitos judiciais positivos, nós tivemos alguns convênios, né? Então, são recursos que nós recebemos para investimento. Então, esse ano é um ano que o município tem recebido aí muitos convênios, né? E muitos desses convênios são para receitas de capital. Então, esse ano ele está positivo, mas o 2017 ele ficou negativo porque alguns recursos, como depósitos judiciais, já foram levantados anteriormente, né? E, com isso, a hora que ganha ação ou perde ação, há uma contabilização para mais ou para menos. Então, é um ajuste que aparece no demonstrativo. Julinho, continuando nas despesas totais, nós tivemos um aumento aqui de praticamente 12 milhões esse ano também, né? E esse aumento ele é devido a qual investimento, Julinho? Só um minutinho. Na próxima página. Assim, as despesas totais. Nós tivemos aumento nas despesas correntes. Se a gente comparar 65 milhões em 2017 e 2018, 76 milhões. São alguns ajustes, principalmente em folha, que nós tivemos reajuste a partir do mês de março, né? Teve um crescimento. E algumas outras despesas de contratos, também de recursos novos que vêm, se a gente fizer a comparação, houve aumento na receita, mas também houve aumento na despesa, né? Então houve maiores despesas aí. E aí nós temos, só voltando um pouquinho, a gente vê que também, no quadro seguinte, né, teve um aumento aí de pessoal em cargos por conta do índice de folha que foi reajustado dos servidores, e nas despesas correntes, que nós tivemos também de 29 para 38 milhões. Nós temos algumas... são várias despesas, desde contrato, de execução, de convênios, e também por conta de recursos. E também nós tivemos alguns recursos vinculados que possibilitaram essas despesas agora já em 2018, que é sobras de convênios do ano de 2017. Então, somados a questão de pessoal e de despesas correntes, nós temos realmente esse valor maior do que o primeiro quadrimestre de 2017. Ô, Julinho, e eu vejo algumas diferenças aqui só para você se achar aí. Prefeitura Municipal e Prensai. O ano passado a prefeitura 7,4 e esse ano 2,2. E o IPREM também teve uma queda. Por que esses índices, Juninho? Bom, o primeiro, prefeitura, né? O que é esse valor de 7 milhões? É o resultado orçamentário dos primeiros 4 meses. Receita menos despesa. Então, primeiro, podemos dizer assim, janeiro e abril de 2007, nós tivemos um resultado de 7 milhões, e de janeiro a abril agora tivemos um resultado positivo também entre receita e despesa. Primeiro momento, primeiro ano, começa a administração, né, alguns recursos ainda no planejamento vão ser executados no segundo quadrimestre. Então, nós temos um resultado melhor. O IPREM... o ano passado, nós tivemos rendimentos de 12 milhões, um resultado melhor.
A partir desse ano, praticamente, os rendimentos do IPREM ele não está sendo contabilizados aqui, por isso que houve uma redução. Então, aquilo que o IPREM tem aplicado de recursos, hoje, eles geram rendimentos aí. E, por ordem do tribunal, uma instrução, hoje esses rendimentos não são contabilizados. Então, nós tivemos um resultado entre receita e despesa de 7 milhões, ou seja, menos do que 2017, por conta desses rendimentos. São coisas, no caso do IPREM, é diferente da prefeitura. A prefeitura, o resultado dela vai em relação à receita e despesa. O IPREM, por conta dessa questão dos rendimentos, que a gente pode olhar no resultado previdenciário, que é a página seguinte, né, que a gente vê que nós tivemos uma receita de 18 milhões no primeiro quadrimestre do ano passado e 14 agora nesse ano, quase 4 milhões aí. Então, são receitas que não, de rendimentos que hoje não são registradas nesse demonstrativo por conta do Tribunal de Contas de Orientação, que também, se vocês observarem no quadro seguinte, afetou também a despesa de pessoal, né? Que a gente tinha um índice de 41 e hoje nós estamos com um índice de 47. Não é que nós aumentamos a despesa, é que a fórmula de cálculo, excluindo essas receitas e rendimentos, acabou aumentando o percentual de aplicação com folha de pagamento. Então, houve uma mudança a partir desse ano da forma de contabilização, mas são resultados positivos, apesar do número estar sendo menor, mas são resultados positivos em relação a isso. Obrigado, Júnior. Com a palavra, o vereador Jucimaro Cerqueira dos Santos. O Bibaia, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez nos passando os orçamentos do nosso município. Eu queria aqui, só, Júlio, tirar uma dúvida sobre o recurso próprio aplicado na saúde, que em 2017 foi 27,90 e agora, em 2018, está 38,04. Qual que é o motivo desse aumento? Bom, como eu falei, aqui nós estamos avaliando os primeiros 4 meses, tá? E o 2017 é dos últimos 12 meses. Então, já tem uma diferença aí. Mas o que ocorre? Por exemplo, a saúde ela tem que ser aplicado 15%. Alguns contratos já são empenhados e já são considerados como aplicados, reservados. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos esse ano uma mudança na questão do serviço da UPA. Por exemplo, tivemos um contrato de 8 milhões já empenhado. Então, já está reservado esse recurso para até o final do ano. E, ao longo do ano, a gente vai perceber que esse percentual ele vai cair, porque a receita vai cair e as despesas vão estar sendo, às vezes, iguais ou até maiores, dependendo da necessidade. Mas ele deve chegar aí ao total de 23, 24, ou até mesmo os 27, vai depender muito da receita. Porque isso aqui é um percentual do que, por exemplo, a cada R$1 que a prefeitura arrecadar, hoje ela está gastando 38 centavos na saúde. Se ela arrecadar R$1.000, 380 vai para a saúde. Então, seja 38%. É um número significativo. O orçamento da saúde são mais de 45 milhões no ano. Isso é só da receita de impostos, só que nós temos outras receitas, recursos do governo federal, do governo do Estado, outros programas que nós recebemos. Então, esse percentual ele tende a chegar, ainda a ficar menor, mas acima do que é exigido pela Constituição. Maravilha. Obrigado, Júlio, pela explicação. Com a palavra, a professora vereadora Dilza Furlan, com a palavra. Boa noite a todos. Júlio, eu gostaria, sobre a educação, recursos próprios aplicados no ensino em porcentagem no primeiro quadrimestre de 2018. Temos um mínimo a aplicar. Por que não aplicamos? O mínimo ele tem que ser aplicado durante o ano, os 12 meses. Tá? Então, não necessariamente nos primeiros 4 meses. E não é, como eu falei, a saúde também.
Esse mínimo é só dos impostos. Fora isso, nós temos outros recursos na educação. Nós temos recursos do QES, do Fundeb. Então, outros recursos também são utilizados. Então, aí vai depender da programação e da execução orçamentária para que aconteça, mas os 25%, ele é durante o ano. Então, se chegar em junho, aplicar 20%, mas chegar em dezembro com os 25%, nós estamos cumprindo a legislação. E também é assim, o primeiro semestre, ou primeiros 4 meses, a receita ela é bem maior do que a do segundo semestre. O que vai acontecer? A receita, no segundo semestre, ela vai diminuir, e a despesa acaba aumentando ou se mantendo. Então, esse percentual, automaticamente, ele vai se aumentar e vai ultrapassar os 25%. Então, com certeza, nós estaremos aplicando os 25% ou até mais. Isso é só da receita de impostos. E, fora isso, nós temos outras receitas, que é do QES, do Fundeb, programas da merenda escolar, do transporte escolar, que também não estão nessa conta aqui. Que isso aqui é só dos impostos que a prefeitura arrecada. Tá? Então, o percentual, porque ele está abaixo dos 25%. Porque é durante o ano que se aplica os 25%. Tá, obrigada. Para o pessoal que está aí, a minha pergunta, acho que todo mundo entendeu, mas para quem não entendeu, é o seguinte, quando eu olhei o gráfico... ele tirou. Quando eu olhei o gráfico, e eu vi assim, 2018, e lá estava escrito assim, mínimo a aplicar, 25%. E eu vi na parte de baixo, valor aplicado 24,43. Então, por isso que eu questionei, mas ele explicou muito bem que durante o ano, não é? Sim, ali no quadro acima está primeiro quadrimestre de 2018, por isso que aparece, sim, que é os primeiros 4 meses. Mas, ao final do ano, nós temos que aplicar isso. Certo, com certeza. entendi. Obrigada, viu, Júlio? Com a palavra, o vice-presidente da mesa, vereador Nardelli da Silva, com a palavra. Julinho, boa noite. Boa noite. Minha pergunta é, aproveitando a sua presença, né? Questão de números e a audiência que o senhor fez aí, está tudo em ordem. Nós, quando fez a licitação para a empresa que iria tocar a UPA, antigamente a gente comprava os medicamentos e entregava na UPA. Nessa licitação, foi posto que nós passamos o dinheiro e eles fazem a compra. A pergunta que eu faço para o senhor publicamente, há possibilidade da gente retroceder esse processo e voltar a praticar? Até porque acho que a previsão da compra do remédio estava no orçamento que nós votamos em dezembro do ano passado. A licitação foi esse ano. Em relação ao orçamento, realmente está previsto medicamentos, mas esse valor ele acabou passando para a OS, que faz a gestão da UPA. Qualquer mudança no contrato teria que fazer um aditivo, né? A gente vê juridicamente se é possível ainda mudar nesse exercício essa mudança da sistemática. Porque foi feito um chamamento público com essa condição, né? Mas, em termos de valores, realmente, foi previsto o ano passado no orçamento, e na elaboração e no chamamento se entendeu por ser mais ágil e melhor repassar o recurso para a OS para que ela faça a aquisição dos medicamentos. Mas é possível achar um precedente para que se retome como era antes? Mediante um aditivo, um termo aditivo, para se restabelecer a cláusula. Só para o senhor saber, para o senhor não sair daqui sem saber o porquê do motivo. Estão fazendo o formato que eles acham bem. Hoje, se chegar um infartado, por exemplo, na UPA hoje, a chance de morte dele aumentou, porque o protocolo que estão usando, barato, está pondo em risco a vida de toda a nossa sociedade. E eu tenho debatido isso, Julinho. Era um procedimento que nós sempre tivemos orgulho de dizer, que eu já disse aqui, que ninguém morreria, só se fosse a vontade de Deus. Hoje,
A negligência pode fazer a causa morte. E depois nós vamos discutir sobre isso. Eu gostaria que começasse algumas coisas a voltar para trás. Até, se possível, a própria licitação se achasse o meio. Não tem nada com a audiência, mas eu quero aproveitar a presença do senhor e para que fique público isso daí, o descontentamento. E não é meu, eu acredito que eu posso falar em nome desses vereadores. Pergunte-se mais algum dos vereadores. Como ninguém mais deseja, com a palavra, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Paulo Henrique Vitaliano. Com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, desde já, Julinho, agradeço pela tua presença, pelo esclarecimento que você sempre nos traz. E, voltando, obrigado por ter aceitado o convite de ter continuado à frente aí, porque isso nos dá muita segurança e confiança. Entrando na conversa, na fala do Nardelli, a preocupação geral é o que está acontecendo. É que está se indo dinheiro e não está se vindo os medicamentos necessários. Então, amanhã, Nardelli, você me ligou na sexta-feira, vamos ver se a gente já consegue financeiro, jurídico, para ver que posição que dá para ser tomada aí, porque a preocupação é muito grande. O que o Nardelli está falando é certo e sério. A qualquer momento pode chegar qualquer um de nós na UPA e não ter o devido medicamento que está sendo recebido o dinheiro para ter, e acontecer uma fatalidade com qualquer um de nós, ou com as nossas crianças. Então, se possível, amanhã, se o senhor puder dar uma olhada na parte que cabe ao senhor. E essa questão de depósitos judiciais aqui, o que seria para mim entender mais? Depósitos judiciais são ações que a prefeitura tem, né? Ações judiciais. Especificamente, nós temos algumas ações contra bancos, tá? Cobrança de ISS. E em 2015, saiu uma lei complementar que os municípios poderiam movimentar esses recursos que estão depositados junto ao fórum, né? Por conta disso. É um processo que a prefeitura está cobrando o banco, e o banco foi lá e depositou, olha, vamos supor, 3 milhões. O banco foi lá e depositou e está sendo discutido. Aí saiu uma lei complementar que os municípios poderiam movimentar esses recursos, levantar esses recursos. Existe um fundo de reserva disso daí, 30% fica no fundo e 70% a prefeitura poderia movimentar esses recursos. De que forma? Pagando precatórios, fazendo pagamento de aportes para o regime próprio e investimentos. Tá? E, na época, quando saiu isso daí, nós tínhamos em torno de 14 milhões de depósitos judiciais. Então, a prefeitura poderia fazer, sempre preservando esses 30%. E a prefeitura fez esse convênio com o Tribunal de Justiça para poder movimentar esse recurso. Então, e a prefeitura acabou levantando, desde 2016, levantou recursos para isso. Em 2017, por exemplo, levantou-se o recurso, e nós temos um valor que fica numa reserva que não pode ser mexido. Mas, por exemplo, esse ano, se tiver um processo lá de 500 mil, a prefeitura perdeu o processo, a prefeitura tem que sair esse recurso, devolver esse recurso, através desse fundo de reserva. Como foi levantado vários recursos em 2016, na ordem de 14 milhões, nós tivemos alguns recursos, alguns processos que em 2017 a prefeitura teve que pagar isso daí. Então, há uma anulação dessa receita, porque esse dinheiro foi utilizado no ano anterior, por isso que ficou negativo aí, fica negativa essa demonstração. Mas existe o financeiro, o recurso fica em banco e a prefeitura movimenta. Nós temos hoje, por questões de reserva, mais de 6 milhões hoje está depositado na conta da prefeitura, aguardando a decisão. Se a gente tiver
tiver resultado positivo, nós movimentamos. Se a prefeitura perder a ação, esse dinheiro volta para a conta de quem fez a ação. Então, mais ou menos, em linhas gerais, é assim que funcionam os depósitos judiciais. Então, pode ser que um ano, como o dinheiro foi usado em 2016, tiver um processo que perdeu no ano seguinte, ele vai ficar negativo porque vai descontar da conta. Sim. E essa questão aqui de alienação de bens? Alienação é quando ocorre algumas vendas. Pode ser venda de veículos usados ou também de imóveis ou qualquer outra coisa. Nós temos alguns contratos de alienação, por exemplo, áreas que a prefeitura acabou licitando, né, e a pessoa pagou por isso. Então, isso é alienação. Pode ser de bens ou de bens móveis ou de imóveis. Então, normalmente, quando nós temos venda de veículos usados, isso daí, esse recurso entra como alienação de bens. Tá, mas aí, que nem, por exemplo, esses recursos que entram, ele já pode ser utilizado automaticamente. Esse caso aí, quando a prefeitura vende um carro ou um terreno ou qualquer outra coisa, esse recurso entra e ele só pode ser utilizado para despesa de capital. Pode comprar um outro carro ou comprar um outro imóvel, né? Ele não vai poder usar para comprar remédio, por exemplo. Isso está na lei. Então, se ele vender um imóvel, ele vai poder comprar outro imóvel, um outro veículo. Ele tem que comprar um bem de capital. Sim. Mas esses daí são já de uso imediato. Na questão, só para mim entender aqui, o senhor falou 2.166.000 no SAI. Certo? Sim, que é o resultado do SAI. Esse aqui é o resultado positivo do SAI? Positivo, é receita e despesa de janeiro a abril, né? É o resultado positivo. Então teve um acúmulo de 2.166.000. Sim. Uma reserva maior. Nesses 4 primeiros meses. Isso ocorre na prefeitura e em outra, porque eu sempre falo, os primeiros meses são os melhores meses de receita. A prefeitura arrecadou um pouco a mais. Isso fica na reserva, porque nós vamos chegar lá em dezembro, nós vamos ter que pagar 13º, nós vamos ter que ter esse dinheiro. Então, o dinheiro entra, mas a gente já tem alguns gastos que vão ocorrer durante o ano. Então, é uma reserva que nós temos para poder honrar todos os compromissos. Essa situação que o país está vivendo, hoje nós vamos ter problemas com a receita, porque essa paralisação. Então, nós temos que ter sempre uma reserva, um controle para depois cumprir essas obrigações dos meses seguintes. Sim, e esse valor, então, ele é somado, porque... Aqui está demonstrado porque é das metas fiscais, mas esse recurso ele é exclusivo do SAI. Sim. Do mesmo jeito que o recurso do IPREM, que nós temos aqui de 7 milhões, ele só vai poder utilizar para o IPREM. Aqui é um demonstrativo porque a lei fala que você tem que demonstrar no todo, mas o uso é do SAI, o que é do IPREM é do IPREM, o que é da prefeitura é da prefeitura. Então, só para entender, hoje, basicamente, teria uns... Entre o que foi deixado e o que tem hoje, teria uns 16 milhões, sai? 15 milhões, 16 milhões? Aqui, esse número é só do mês de abril. Aí precisa ver a execução do ano passado, como que foi a execução, entendeu? Sim. Então tá bom. Obrigado, viu, pelas informações e já agradeço desde já a sua família também que está aí. Obrigado. Com a palavra, o primeiro secretário da mesa, o vereador João Miguel Diego. Com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Juninho. Boa noite, João. Primeiro, parabéns mais uma vez, a gente não cansa de te elogiar aqui pelo trabalho que você e toda a sua equipe desenvolve lá, na diretoria de planejamento, né, Secretaria de Planejamento. Juninho, eu queria só que você esclarecesse, que a gente fica também, a gente sabe que, apesar de todo o empenho da prefeitura em arrecadar, né, em fazer aquele projeto que foi benéfico no início, que ajudou muita gente, com o parcelamento, né, dos impostos. Eu queria saber o seguinte, se você tem o valor exato de quanto foi pago de indenizações para os funcionários da OCAS. Nós fizemos um repasse em março desse ano, só de rescisões de 2.370 milhões, né? E mais o repasse dos 13 dias, né? Então, mais 388. Mas só para
para a indenização foi em torno de 2.300.000, 2.400.000 reais. 2.400.000 reais, quase 2,5 milhões de reais. E sim. E que não estavam, na verdade, nos planos, né, de ninguém, né, porque o pessoal não sabia. Mas, só para complementar a pergunta, isso inviabilizou a realização de projetos que estavam no programa de governo do atual prefeito? Olha, inicialmente, nós tivemos que fazer uma economia muito grande a partir de 2017, quando se começou a se discutir essa questão. Então, tivemos que economizar, reduzir despesas para ter esse dinheiro, para não afetar os recursos desse ano. Então, esse foi o primeiro ponto de economizar, de fazer as reduções, de otimizar aquilo que a gente tinha para poder honrar esse compromisso. Evidentemente que alguns projetos, talvez o prefeito, com esse recurso, ele faria muito mais coisas, né? Mas, por questões legais, nós tivemos que honrar esses pagamentos, pagar essas indenizações para os funcionários lá. Certo. Juninho, hoje, a prefeitura ela pagou logo nos primeiros 15 dias com a nova empresa, né, que assumiu, depois de ganhar a licitação, a nossa UPA, né, ela já recebeu mais ou menos quanto hoje? E está todo em dia, está com os funcionários? Os repasses são feitos rigorosamente em dia. O mês de maio, que vai pagar agora dia junho, eles já receberam no começo do mês. Então, a prefeitura faz o repasse rigorosamente em dia. Pagou o mês de março, que foi metade do mês, abril. O mês de maio, que vence agora no começo, no 5º dia útil, os recursos já estão em caixa, já são transferidos para a entidade. Então, existe um planejamento. Então, a prefeitura tem repassado não só para as entidades, para a OS, mas para todas as entidades que prestam serviço, asilo, lar, rede do câncer, a DEFILP, todos os recursos são repassados em dia. Quer dizer que está tudo em dia em relação à prefeitura, nós não temos nada, e a empresa. Folha de pagamento em dia, fornecedores em dia, nós não temos nenhuma dificuldade assim, de atraso com os fornecedores. Tá ok, Juninho, muito obrigado, viu? Pergunte se mais algum dos vereadores deseja fazer perguntas ao secretário de Finanças, Júlio Gonçalves. Com a palavra, o vereador Dr. Ailton Aparecido de Paula Unido. Com a palavra. Julinho, boa noite a todos. Eu, mais uma vez, Júlio, quero aqui publicamente agradecer ao senhor por todos esses anos, essas décadas, né, que o senhor vem aí se dedicando ao serviço público, com honestidade, com honradez, com competência, com zelo, com cuidado, com probidade, que isso é o mais importante para nós. E agradecer também, porque é o senhor, uma das pessoas mais importantes hoje na administração, que dá segurança para o prefeito daquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer, em termos financeiros e em termos legais também, dada a experiência do senhor, né? A gente só fica triste realmente, a pergunta que o João Miguel fez, o senhor falou aqui agora, o município precisou gastar R$ 2.500.000 para indenizar os funcionários da OCAS, né? Um dinheiro que daria para comprar seguramente, um bom pedaço de terra no distrito industrial para gerar emprego e um bom pedaço de terra para construir aí 500, 700, 800 casas, né? É uma pena realmente, mas pelo menos a prefeitura honrou o direito sagrado daqueles funcionários da OCAS que trabalhavam realmente certinho. Isso foi um problema administrativo, mas o senhor que conduziu tudo isso. De uma certa forma, a gente agradece o senhor, né, porque conseguiu viabilizar o recurso para não deixar nenhum funcionário, absolutamente nenhum, sem que recebesse o seu sagrado salário. Mas quem pagou com isso foi a grande maioria da população. Obrigado, viu, Júlio, por continuar aí à frente do financeiro. Agradeço, Tupó. Obrigado pelas palavras também.
Pergunto se mais alguns vereadores. Com a palavra, o vereador Francisco de Assis Naves, o Chico Naves. Com a palavra. Boa noite, Júlio. Boa noite. Seja bem-vindo nesta casa, dar explicações para os vereadores, para a população. Eu só também gostaria aqui de parabenizar essa gestão no sentido do gasto do pessoal. Nós ainda, graças a Deus, nós não conseguimos ultrapassar o gasto com o pessoal que teve em 2013. Em 2013 foi gasto 52,49, não é? E nós estamos em 2018 e nós estamos mantendo aí 47,62. Então isso é um bom sinal que a administração está preocupada com isso também e vem mantendo o nível de gasto com as pessoas para que seja economizado e empregado em outras áreas. Então, gostaria de parabenizar a administração por isso. E também gostaria de acrescentar, assim como o companheiro João Miguel falou, do gasto que teve com a UPA, nós tivemos outro gasto extra, João, que foi do design, onde nós não previa que a design ia dar aquele problema, e nós tivemos que colocar recursos também. Um mês que funcionou, não é, o circular gratuitamente para a população, e nessa ocasião quem arcou com essas despesas também foi a prefeitura, que foi no valor total de quase R$240 mil, né? Então também é outro dinheiro que poderia ser investimento, que diante da dificuldade tivemos que arcar com esse compromisso para não deixar a nossa população sem os circulares da cidade. Era só isso que gostaria de acrescentar e, mais uma vez, agradecer aí pelo esforço, pela experiência e pela capacidade que o senhor tem na gestão que o senhor faz. Obrigado também. Como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, né? Queria agradecer ao senhor Júlio Gonçalves, secretário de Finanças, e em nome da população, te parabenizar e agradecer por cuidar tão bem do dinheiro do nosso contribuinte. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Boa noite a todos. Agradeço também mais uma vez pela recepção aqui dessa casa. Obrigado.